José Lumertz tem 53 anos e é formado em Educação Física. Foi professor em São Sebastião do Caí e, em 1995, se tornou preparador físico. Passou por mais de 20 clubes gaúchos, nacionais e internacionais, de países como Arábia Saudita, Tailândia, Sudão e México. Estava na comissão técnica da Chapecoense da Copa Sul-Americana de 2016. Atualmente, é o preparador físico do Aimoré. Boa noite! Está no ar mais um programa Esporte na TV. Hoje, sexta-feira, dia 17 de julho. Vocês estão vendo, tá claro, lógico, mas a gente gravou durante a semana, mas estamos nessa sexta-feira encerrando e já se preparando para o Gauchão, que inicia na semana que vem, reinicia semana que vem. E com muito prazer, eu tenho como convidado um amigo e preparador físico do Aimoré, seu José Lumertz. Boa noite, seu Lumertz, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos telespectadores. É um prazer falar com vocês. Estamos sempre à disposição. Falar de futebol sempre é bom para a gente, nossa carreira, nossa profissão. Ficamos à disposição. Espero que todos aproveitem e gostem. Muito bem. A gente inicia sempre o programa, essa parte agora, principalmente remota, a gente reconta um pouco da sua história. E o Lumertz tem uma vivência com muita gente conhecida que acompanha o programa. Inclusive, a Adriana Ros, que é uma das co-apresentadoras, foi tua colega, né? Quando eu comentei, o Lumertz foi meu colega e tudo. E a gente teve essa semana um programa com o Catatal. Lembra do Catatal? Sim. Isso. Não. Estava todo mundo acompanhando e assistindo o programa junto, com muita alegria. Eu quero perguntar para ti, o porquê que tu iniciou na Educação Física e na Fevalho, o que te fez ir para essa área? Bom, assim, Cláudio, o pessoal normalmente, aí, quase que totalidade do pessoal que faz a opção pela Educação Física é pessoal que gosta da atividade física, gosta do esporte, tem alguma ligação com esporte de competição ou com atividade física. E comigo não foi diferente. Eu, quando bem jovem, criança, adolescente, sempre gostei muito de futebol. Tentei fazer algumas incursões aí no futebol da região, futebol amador. Joguei mais na minha região aqui do Vale do Caí, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, no futebol amador e de várzea. Sim. Joguei vários anos aí no segundo quadro, depois primeiro quadro, e joguei até 29, 30 anos quando comecei no Novo Hamburgo. Comecei no Novo Hamburgo em 96. E aí parei de jogar para me dedicar à profissão que exigia bastante, né? Mas, assim, essa foi a opção. E aí, em 1984, eu entrei na Fevalho, passei no vestibular, começamos a estudar e me formei em 1990. Como eu trabalhava em outra profissão, que não era do esporte, eu fiquei alguns anos ali nessa transição, porque a outra profissão era razoável, era importante. E até eu tomar a decisão, fui fazendo. Trabalhei em escola pública com contrato de emergência aqui na minha cidade, na época, em 92. Depois, de 93 a 96, trabalhei no esporte amador aqui da cidade, com handball, com futebol de base. E em 96 tive a oportunidade de começar no futebol profissional no Novo Hamburgo. E ali foi uma grande escola, né? Aquele ano a gente foi campeão da segundona, com o saudoso Alceu Bordignon, com o saudoso Caí Júnior, alguns que já se foram, né? Nosso diretor Vicente, o presidente era o Cavazoto. O treinador, outro saudoso, Popeia, isso já se vão aí 25 anos, né? Alguns já se foram. E o PC Magalhães, André Bagé, Nandiu, Roberto Caçapava, o Silvinho do Inter, eu acho que ainda vive até hoje em Portugal. Então tinha vários, Julinho, Sandro Silva, aqui da minha região, Negro do Capitão, e a gente teve essa oportunidade e dali eu comecei a andar. O PC foi uma pessoa que me ajudou muito, me indicou para o treinador para o China, do Grêmio, campeão do mundo pelo Grêmio. Sim. E dali eu tive a oportunidade, depois, em 98, ir para o Anápolis de Goiás. E a gente, na época, não tinha essa facilidade de internet, essa tecnologia. Na época, nem o celular vagamente começando a dar os primeiros passos. Tijolão, da Motorola. Isso. Então, era mais complicado. A gente fazia as ligações e tentava os contatos sempre domingo, que era mais barata a ligação. Mas foi um passo importante. E lá de Anápolis eu fiz o contato com um grande amigo, hoje é diretor no Brasiliense. Na época, então, ele era treinador de goleiro.
e teve uma possibilidade, indicou nós para a Arábia Saudita, e aí a gente começou a andar. No meu retorno, eu tive um convite do Alceu Bordion para ajudar numa comissão técnica do Nestor Simeonato aqui no 15. Sim. E aí tu vai andando. Depois, Paraná, eu tive Grêmio Maringá, no Toledo. Rodamos bastante, né? Tivemos algumas possibilidades boas. Tive 3 passagens na Chapecoense, 2006, 2010, 2016. A 16 nós vamos falar no segundo bloco, tá? Segundo bloco. Depois a gente fala um pouquinho. No Brusque, eu trabalhei 2 anos ali com o nosso amigo Suca, de treinador. A gente fizemos resultados importantes, fomos campeões da Segundona, campeões da Copa Santa Catarina e campeões da Recopa Sul, tudo em 2008. E ficamos até 2010. E nesse meio eu voltei 4 vezes, na realidade, à Arábia Saudita, 3 no mesmo time e uma em outra equipe, no Al Raed, no TAI. Tive, em 2014, mais recente, tive com o professor Paulo Campos, que foi auxiliar do Luxemburgo, no Real Madrid. Eu trabalhei com ele no Sudão, no Al Hilal, que é um dos grandes do Sudão, é Hilal e Merri. A gente ficou em 6º da Liga, na Champions League da África, né? A África Champions League. E fizemos jogo no Congo, lá no estádio do Mazembe. Fizemos jogos na Etiópia. Fizemos jogos no Egito contra o Zamalek. Então, é uma experiência boa. Estive na Tailândia. Me fala um pouco de como foi Ásia e África para ti. Porque tu teve nos 2. A Ásia, assim, a parte da Arábia, no primeiro momento, lá atrás, em 98, eu tomei um choque, porque a cultura era muito diferente, não tinha facilidade de internet, só 2 TV. Em árabe, a gente ligava para a família só aos domingos, então foi bem complicado. Mas logo depois, a gente no futebol, a gente tem que ser meio camaleão, né? E logo eu procurei me adaptar à situação, e é um país que eu tenho o maior carinho, o maior apreço. Se tiver que ir para a Arábia Saudita, vivo tranquilamente lá. O grande problema é a distância de família, né? Na época, depois nasceu minha filha, filha pequena, a esposa longe, eu não consegui levar elas, então era um complicador grande. Mas o país em si, da Arábia Saudita, vivo tranquilo. E a última, né, que tu falou, antes a gente ir para o intervalo, no México. Porque o México todo mundo fala muito, assim, tem muita história do México, do futebol do México, né? A gente escuta muita coisa. Eu queria que tu dissesse um pouco para nós aí. No México eu tive uma possibilidade em 2015, rápida, através do Marco Almeida, que foi um jogador, volante. Sim, de Juiz. E o Marco vive hoje no México. E ele me levou para ajudar ele num projeto lá que ele estava iniciando, que era até 23 anos. Fiquei 3 meses lá, foi rápido. Mas foi importante. Lá foi bem tranquilo. Saí de lá assim por uma situação familiar. Tivemos uma perda na família e eu tive que voltar. E aí logo depois surgiu o Chapecoense e tal. E eu não retornei ao México. Ótimo. Nós vamos rapidinho para o intervalo e retomamos com as 2 experiências grandes que ele teve e agora como está no Aimoré. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Hoje, sexta-feira, dia 17 de julho, programa gravado durante a semana, vocês veem, claro, mas o programa sempre, 19h30, 20 horas, canal 14 da NET e Facebook, YouTube da Vale TV.
Hoje com um grande convidado, o amigo, colega, professor de educação física e preparador físico, que já contou muito as suas experiências anteriores, aí fortes, que já teve em sua carreira, pelo mundo todo. A gente, só contando aqui no currículo, parei nos 20 clubes, passa disso, e estamos com ele aí agora, seu José Lumertz. Vamos agora para 2 clubes em especial, a gente já falou dele, já citou um pouco rapidinho no primeiro bloco. Nós vamos começar primeiro pelo Brusque. Ele esteve lá no final da década passada e hoje o Brusque está muito bem no Campeonato Catarinense, esse ano 2020. Já vem vindo desde o ano passado, né? Inclusive sendo campeão da D, Série D. Contar um pouquinho como é que foi Brusque, como é que é Brusque para o nosso telespectador. Assim, Cláudio e pessoal que está assistindo, Brusque é uma cidade que vive o progresso em suas origens há muito tempo, assim. É uma cidade que talvez não sinta tanto a crise que o país vem passando, porque a oportunidade de emprego é muito grande. A cidade de produção têxtil muito forte, polo têxtil muito forte. E hoje até é muito comentada, além do futebol, por ter a matriz da Havan. Então, assim, é muito forte. Eu tive o convite para ir ao Brusque através do Suca. Nosso amigo Suca, treinador de futebol, reside em Novo Hamburgo, e ele me entrou em contato comigo. Eu havia trabalhado em 2007 no Bagé, com o Leocir, a gente fez uma campanha boa, e através do treinador de goleiro Alex Lessa, que era amigo em comum, amigo do Suca também, oportunizou esse convite, e a gente foi com a missão de fazer o acesso do Brusque. Na época estava na 2ª divisão de Santa Catarina, mas o Brusque era uma equipe que transitava, 1ª divisão, 2ª divisão, 1ª divisão, ficava oscilando. Quando chegamos ao Brusque, fomos organizando tudo, tivemos apoio das pessoas da cidade, da torcida, os resultados custaram um pouco, mas em seguida encaixou. O Suca conseguiu montar uma grande equipe, com valores de atletas importantes, com valor de competitividade, atletas comprometidos com a causa do acesso, compraram a nossa ideia. Nós fizemos o acesso, aquele ano teve aquelas grandes enchentes, aqueles problemas lá. O segundo ano famoso, aquele primeiro da década de 80, e daí foi esse aí, né? Inundou a cidade no finalzinho do ano, né, novembro, e várias perdas no desabamentos e perdas, tragédia enorme lá no Vale do Itajaí. Mas a gente conseguiu fazer o acesso, só subia um. Tiramos, na época, na final, era o Juventus de Jaraguá, que tinha a base do Joinville com a Genopsini, então era uma equipe fortíssima. Sim. E a gente conseguiu bater pau a pau e fomos campeões da segundona. Na sequência, ganhamos a vaga para disputar a Copa Santa Catarina, por ter ganho a segundona. Naquele ano disputamos, e tinha Joinville, tinha Avaí, tinha Figueirense, e nós fomos para a final com o Joinville. Ganhamos em casa, 2-0, perdemos 2-0, levamos para a prorrogação e nos pênaltis batemos Joinville na Arena Joinville. Então, assim, segundo título, ganhando a Copa Santa Catarina, nos credenciou para ir para a Recopa Sul, que foi Pelotas daqui, nós, Atlético de Sorocaba de São Paulo e Londrina. E, felizmente, nós tínhamos um time muito bom, tinha Marcelo Caranhato, tinha o Rafael Bittencourt aqui do Sul, Thiago Couto, zagueiro, tinha o Rafael Xavier, vários jogadores assim importantes, e nós conseguimos ganhar os três títulos. Então ficou assim, marcado até hoje lá em Brusque, a tríplice coroa naquele ano. E aí fizemos um bom campeonato catarinense 2009 e 2010, coisas do futebol, resultados, tal, balançamos um pouco, acabamos saindo em janeiro, fevereiro de 2010, no segundo catarinense que a gente estava fazendo. Mas nos abriu muito mercado, né? Cidade de Brusque é fantástica, próxima ali a Camboriú, Itajaí. Sim. A gente tem o maior carinho pela cidade e pelas pessoas de lá. Legal. Vamos para o segundo clube. Esse que tu falou já, foram 3 passagens, sendo que na última, com a conquista da título da Sul-Americana, Chapecoense. A Chapecoense virou um clube que a gente tem enorme respeito, enorme gratidão de ter trabalhado lá 3 vezes, 3 oportunidades, e um enorme carinho lá pela cidade de Chapecó. Minha família, esposa, filha adoram Chapecó. E assim, marcante por tudo que representa para nós, como a instituição, como clube, como cidade, e por tudo que aconteceu, mas também pelas oportunidades que a gente teve. Eu tive lá
Em 2006, a primeira vez quem me levou foi o China também, China do Grêmio, campeão do mundo. E após isso eu trabalhei, o China ficou um período no estadual, depois veio o Maculha, a gente conseguiu salvar a Chapecoense do descenso aquele ano, e fomos bem na Copa, era uma divisão especial, que evitava o rebaixamento, a gente chegou na semifinal. E eu saí do clube, junto com o Maculha, depois de 2010 eu retornei com o Suca, logo após sair da Chapecoense eu retornei, fizemos assim, o mais importante foi passar de fase na Copa do Brasil, superamos o Brasiliense, ganhamos em casa. Era muito forte, né? Era muito forte. E a Chapecoense não tinha tanta expressão, né? Tava se organizando, embora já era um clube com uma torcida importante. No Centro-Oeste, lá, capital do Oeste, né, de Santa Catarina, um clube de expressão, e eles vinham se organizando. A gente ganhamos 3-0 em Chapecó, do Brasiliense, e lá perdemos 2-1, mas passamos de fase. Depois teve situações de futebol, no estadual não vinha tão bem, a gente saiu. E 2016, através dessas duas passagens minhas lá em Chapecó, eu fiquei bem conhecido da direção, do pessoal, sempre em contato. Quando retornei do México, 2015, finalzinho, na época do Natal, recebi o convite várias perdas lá do Chinho, que foi preparador físico nosso interior, e lá ele era supervisor. Ele me ligou, me botou em contato com o Cadu Preus, que é aqui de Venâncio, que era o gerente, que também se foi na tragédia, e me disseram: Zé, nós temos uma missão para ti, nós precisamos que tu venha trabalhar conosco na comissão do Guto Ferreira, tu vai ser um profissional do clube e vai ser o auxiliar, braço direito e esquerdo do Anderson Paixão, porque ele vai se ausentar muito para a seleção brasileira, ele era auxiliar do Marcejiano na seleção do Dunga e depois continuou na seleção do Tite naquele ano. Então, só na Copa América ele ficou 25, 30 dias ausente, e sempre que tinha eliminatória e jogos da seleção ele se ausentava. Então eu fiz 14, 15 jogos, fiz um da Sul-Americana, fiz uns 4 ou 5 do Campeonato Brasileiro, alguns do estadual, sempre assumindo o posto de primeiro, porque ele se ausentava, mas trabalhando sempre em sintonia com a coordenação dele e com o conhecimento e a experiência que a gente tinha. Foi um ano fantástico, eu digo sempre, foi um ano brilhante, sensacional na minha carreira, com aquele desfecho imensamente triste, trágico, e que se pudesse voltar atrás a gente deletava, mas infelizmente isso não é possível, né? Mas de lá ficou assim, depois da transição eu acabei saindo, na situação da viagem eu fiquei para dar treino para o pessoal que não viajou, pessoal de transição do DM, o auxiliar direto do Caio Júnior, que eu havia trabalhado lá no Novo Hamburgo em 96 e sempre mantive contato, era um amigo. 20 anos antes. Voltou como treinador e quando ele assumiu facilitou muito, porque ele assumiu no final de junho e o Caio era meu camarada, confiava em mim, então as coisas facilitaram lá dentro do clube e a gente foi levando. Lá na tragédia ficou eu e o Almir Domingos, que era auxiliar do Caio Júnior, para comandar o pessoal que não viajou. E todo mundo feliz, os jogadores, o elenco, imagina, nós conseguimos levar o clube a uma final do Sul-Americana, um clube que não era de tanta expressão no cenário nacional, mas já vinha fazendo resultados importantes, e nós tínhamos programado de ir para a final em Curitiba. Ia ser no Couto Pereira, o segundo jogo, né? O primeiro jogo lá na Colômbia, o segundo jogo no Couto Pereira. E aí fomos pegos de surpresa e com aquela tragédia que todo mundo ficou alarmado, né? A tristeza, mas fica muito esse sentimento de Deus está do teu lado, né? Que tu ficou, né? Ficou muito sentimento, Cláudio, de gratidão por ter trabalhado com aquele grupo, um imenso carinho por todo aquele elenco, por todos aqueles atletas, e as recordações, as melhores possíveis daquele grupo. Depois de quase um ano, aí, a Chapecoense me honrou e me premiou com uma medalha da Sul-Americana, que eu tenho aqui guardado com o maior respeito, o maior carinho e sinal de gratidão a tudo aquilo que a gente viveu lá. Algumas pessoas disseram: mas tu saiu da Chape e tal. Foi uma circunstância, porque mudou toda a comissão, eu era muito vinculado ao pessoal que se foi, aí assumiu o Wagner Mancini, saiu o Almir Domingues, saiu várias pessoas do staff, e também acredito que levaram em conta que a gente estava muito abalado, né? A gente estava muito vinculado àquele pessoal. Eu levei aí
assim, a gente, talvez um ano e meio, 2, assim, com lembranças de sonhar com eles, né? Então foi muito forte. Hoje menos, fica aquela ferida, fica aquela saudade, mas a gente consegue ir levando para frente. E falando para frente, vamos falar da atualidade, pois já na época do nosso programa eu já tinha feito um convite e não deu certo, né? Deu um problema aquele dia, eu lembro, eu te convidei, né, para ir ali na Vale TV. Tu tá no Aimoré, e o Aimoré fazendo uma boa campanha e o Campeonato Gaúcho para voltar na semana que vem. E tu foste matéria nessa semana até no Bom Dia Rio Grande, no esporte da RBS, por estar indo de caiaque para poder ir trabalhar e voltar. Como é que está sendo agora a experiência aí, Moré? Ô, Cláudio, assim, a minha terceira passagem no Aimoré, né? Eu passei lá em 2010, 2011, depois de 2018 com o Arilson, e retornei no final do ano passado, após uma breve... me desliguei junto com o Arilson, depois retornei em novembro, na comissão do PC, e estamos dando sequência. Estou brincando com toda essa situação, porque, assim, a questão de inundações aqui em São Sebastião do Caí é bem recorrente. Sim. Então, o pessoal, dentro da situação que é difícil, porque há perdas materiais, há perdas de tudo que tem em casa, e de roupa, e aí os filhos pequenos e animais sofrem muito, porque às vezes tem que sair correndo de casa. A minha situação, como eu moro num prédio, é um pouco mais tranquila, porque tu fica ilhado, mas tu te socorre, né, cara? Uhum. E isso aconteceu, só que a gente tinha a representação justamente no dia 9, e a cidade amanheceu inundada, seu ponto alto da enchente deu 14,45 m, então foi bem importante a enchente, assim, no histórico recente delas, é uma enchente grande, e eu fiquei ilhado, e aí para ir trabalhar, eu disse, vamos dar os pulos, eu não posso faltar. Uhum. E depois de 4 meses parado, aí o vizinho me emprestou o caiaque dele, que já tem para essas emergências, passei por cima do muro no nosso prédio, botei na casa do vizinho e saí remando. Minha filha da sacada filmou e me passou o vídeo, né, cara? E eu mandei para o assessor de imprensa lá e para o Hélio, para eles, para avisar, vamos me atrasar um pouquinho, olha a minha situação, estou saindo de caiaque. Aí eles acharam engraçado, até o Hélio pontuou, Zé, isso aqui dá matéria. Eu disse, mas é capaz, tá? O São Sebastião do Caí, todo mundo faz isso, ou sai de caiaque, ou sai caminhando na água, ou sai de barco, porque às vezes o pessoal vai trabalhar e sai de caico. E não é que viralizou, cara. Eu disse, eu já fiz tanta coisa no futebol e às vezes não vira matéria. E uma coisa assim que era bem menor, assim, no meu ponto de vista, chamou a atenção porque a gente é do meio do futebol, né, Cláudio? Claro, mas eu vou te dizer, eu te comentei quando a gente te fez o contato, te parabenizando até pela matéria, né? Mas eu tinha recebido em 4, 5 grupos, mas não tinha te reconhecido. Porque o vídeo viralizou em vários estilos de grupo de WhatsApp, né? E sim, quando eu vejo a matéria, estou olhando a televisão, meu amigo, Lumens, né? Era ele. Também sabe remar, entre outras coisas, ainda sabe remar, né, Cláudio? Não, até eu expliquei, o pessoal me perguntou, mas como tu pega o caiaque e sai remando? Eu disse, não, como a gente tem aqui o Rio Caí, quando era mais... Tem pessoas até na minha idade, ou de mais idade, que usam para atividade de remo, com caiaque, com barcos de maiores, menores, alguns até a motor já, mas eu gostava lá na juventude, usava muito um caiaque, eu tinha um caiaque meu e usava para, sempre que possível, final de tarde ou final de semana, a gente remava em grupos, sozinho, para atividade física. E aí, senta no caiaque e sai remando, bem tranquilo. E como é que está o Aimoré? Preparado para a semana que vem? Como é que estão as coisas? Assim, Cláudio, a gente espera que possamos terminar o estadual, né? Que não tenha nenhuma intercorrência nesse meio. Embora toda a pandemia, a gravidade de tudo isso, o respeito por tantas perdas e famílias enlutadas e passando dificuldade de saúde, correndo para o hospital, e essa expectativa enorme que gera, essa ansiedade enorme que gera tudo isso, perdas financeiras, negócios, comércio, todo mundo, essa quebradeira geral. Nós também estávamos parados ali 4 meses, maioria sem renda, vivendo de outras atividades, bico e de alguma reserva que um ou outro tenha.
espero que a gente consiga concluir. O Aimoré em si, sentamos lá a comissão técnica, a direção, e acredito que é mais ou menos o entendimento desses clubes, tirando a dupla Grenal, que conseguiu fazer um trabalho de mais longo prazo, talvez o Caxias, que voltou um pouquinho antes. A gente está tentando minimizar as dificuldades e os riscos de lesão, dar uma movimentação aos atletas. Não vamos conseguir fazer tudo, as equipes certamente vão estar longe do ideal, não há como ninguém em sã consciência vai cravar aí que a equipe está recuperada, porque isso é impossível. E dentro dessa perspectiva nossa de aprimorar alguma situação técnica, tática, posicionamento, alguma recuperação física, mais no sentido de ganho cardiopulmonar para sustentar o jogo de 90 minutos e contar com a colaboração daquilo que os atletas fizeram nesta parada, o Aimoré especificamente, principalmente após dia 15 de junho, onde a gente direcionou e fez proposições de trabalho especificamente, diariamente, durante as semanas que antecederam a representação. E assim nós vamos, né? A gente brinca, botar em campo e ver o que acontece, né? Minha pergunta para encerrar assim, porque comparando, teve alguns dos clubes perderam o elenco. Vocês mantiveram os jogadores? Conseguiram manter todos eles? Numa atuação muito forte ali da direção do Aimoré, que a gente tem que parabenizar, nós da comissão, facilitou o nosso trabalho justamente por aí, manteve a base. Nós estamos com 22 atletas, 5 da base, então são 17 profissionais, mas esses 17 todos estavam no grupo, então facilita muito, né? Porque o Novo Hamburgo teve perdas, eu sei que o São Luís também está todos se remontando, e o próprio... O que eu vejo assim, mais complicado dentro da situação toda, talvez nós, Novo Hamburgo, e o esportivo, que não temos calendário, né, cara? Porque o São Luís conseguiu remontar em cima de um calendário da Série D. São José tem depois, né? São José tem AC, o Pelotas tem AD, Juventude, Caxias, todos têm calendário. Mas especificamente a Aimoré, Novo Hamburgo e Esportivo não tem. Então, é projetar esses 3 jogos e ver o que acontece, né? Tá certo. Romertz, infelizmente o tempo esgotou, passando do horário, mas eu queria que tu desse uma mensagem final nessa tua primeira retomada agora comigo, porque eu lembro com muito prazer que uma das últimas vezes com o Valdir, nós estivemos juntos no programa. Então, essa é a primeira tua entrada de tantos que terão pela frente. Eu queria que tu desse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu fiquei te devendo a visita anteriormente, graças a Deus aí hoje deu certo, né, Cláudio? Feliz em falar contigo, com os ouvintes do programa, e que possamos todos juntos respeitar as normas, é isso que todo mundo fala, eu digo sempre nas mensagens que passo, cuidem-se, porque é o que a gente pode fazer, torcer, esperar que venha logo uma situação aí de medicamento, de vacina, e que possamos superar tudo isso com fé e coragem. Perfeito. Romertz, muito obrigado, do coração, agradeço pela participação no programa, estaremos na torcida semana que vem, se tudo der certo, falaste bem, estamos gravando aí antes, vamos ver, porque Santa Catarina começou e parou, né? Vamos ver se dá tudo certo. Boa sorte, que continue firme na campanha e agradecemos a participação no programa. Dessa forma, encerramos o programa Esporte na TV nessa sexta-feira, dia 17, e agradecemos a todos. Um bom final de semana e na semana que vem voltamos com a programação do Esporte na TV.